Eu lembro do gosto de ferro na boca e do cheiro forte de fumaça e urina misturados ao sangue no chão da Cracolândia. Eu, Padre Denis, caído entre dependentes químicos, ouvindo risadas enquanto meus paramentos eram rasgados como se fossem pano velho. Um deles pisou no meu rosto e gritou: "Cadê o Deus que você vive falando, hein, padre?" Naquele momento, eu não consegui responder. Só consegui sentir que, por dentro, alguma coisa tinha quebrado, e não era só costela. Antes daquela noite, eu era o padre mais conhecido da minha paróquia em São Paulo. Famoso pelas homilias duras e pelas palavras afiadas contra gente de rua e viciados. Eu repetia que a culpa era deles, que bastava querer mudar e que esmola só alimentava a preguiça. Minha irmã caçula, Raquel, assistente social, muitas vezes discutia comigo. Ela dizia: "Você fala de misericórdia, mas trata essas pessoas como lixo." Eu retrucava citando normas, documentos, teologias. Mas, no fundo, eu gostava da distância. Os fiéis me admiravam. Me chamavam de padre firme. Eu caminhava pelo bairro de batina impecável, mas evitava olhar quando via alguém caído na calçada. Para mim, aquilo não era meu problema. Era consequência das escolhas deles. Eu tinha construído uma reputação sólida. Nas missas, o templo lotava. As pessoas queriam ouvir aquele discurso de disciplina, de ordem, de responsabilidade individual. Eu me sentia importante, necessário, respeitado. Mas havia sinais que eu ignorava. Pequenos desconfortos que eu empurrava para baixo do tapete da minha consciência. A forma como minha sobrinha, Ana Beatriz, parou de me pedir para a bênção depois que ouviu uma das minhas pregações na televisão. O jeito como meu cunhado, marido da Raquel, desviava o olhar quando eu chegava para o almoço de domingo. A sensação estranha que me visitava às vezes, tarde da noite, quando eu ficava sozinho na sacristia e a imagem de Nossa Senhora Aparecida parecia me observar com uma tristeza silenciosa. Eu afastava esses pensamentos. Voltava aos livros, às reuniões administrativas, às entrevistas que me colocavam como referência moral na cidade. Participava de debates na Rádio Católica, onde defendia posições conservadoras sobre assistência social. Dizia que dar comida na rua era perpetuar a miséria. Que o verdadeiro amor era exigir que as pessoas se levantassem sozinhas. Acreditava nisso de verdade. Ou pelo menos me convencia de que acreditava. Raquel tentava me mostrar o trabalho dela. Me convidava para conhecer os projetos sociais que ela coordenava. Eu sempre tinha uma desculpa pronta. Reunião na arquidiocese. Confissões agendadas. Visita a doadores importantes. No fundo, eu tinha medo de enfrentar aquela realidade de perto. Preferia manter as pessoas em categorias abstratas. Viciados. Moradores de rua. Desajustados. Nunca nomes. Nunca rostos. Nunca histórias. Minha rotina era confortável. Acordava cedo, rezava o breviário, tomava café servido pela zeladora da paróquia, uma senhora chamada Dona Lourdes, que cozinhava tão bem que eu tinha engordado uns 5 quilos desde que assumi aquela igreja. Celebrava a missa das 7, depois a das 9. Recebia fiéis no escritório paroquial. Almoçava, tirava uma soneca, voltava para atender mais pessoas à tarde. À noite, estudava ou assistia a algum programa de notícias. Ia dormir satisfeito com o dia cumprido. Não havia espaço para questionamentos. Minha fé era estruturada, lógica, bem fundamentada em doutrina e tradição. Eu sabia todas as respostas. Tinha citações para cada situação. Argumentos prontos para qualquer debate. Me sentia seguro naquela fortaleza teológica que eu havia construído ao longo dos anos de seminário e de ministério sacerdotal. Mas Deus tem um jeito peculiar de derrubar fortalezas. E a minha estava prestes a desmoronar de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado. Tudo começou numa tarde de terça-feira, quando o bispo me ligou pessoalmente. Ele queria que eu participasse de uma visita pastoral à região da Cracolândia. Uma iniciativa da arquidiocese para marcar presença naquela área que havia se tornado símbolo do abandono e da degradação na cidade. Eu tentei recusar. Inventei compromissos.
Mas o bispo foi direto. Padre Denis, o senhor é uma das vozes mais conhecidas da nossa arquidiocese. Sua presença lá seria um sinal importante. Não pode sempre escolher apenas os ambientes confortáveis do ministério. A frase me incomodou, mas eu disse que sim. Afinal, seria apenas uma visita rápida. 1 hora, no máximo. Algumas fotos para as redes sociais da paróquia. Nada que me tirasse muito da zona de conforto. Combinamos para a sexta-feira seguinte, à noite. Eu seria acompanhado por um grupo de voluntários que já atuavam na região. Entre eles, um jovem chamado Ícaro, recém-saído das drogas, e Dona Celeste, uma senhora simples que carregava sempre um pequeno terço azul. Ela me cumprimentou com um sorriso largo quando nos encontramos na frente da igreja. Disse que estava feliz porque finalmente eu ia conhecer o trabalho deles. Eu sorri de volta, mas por dentro estava tenso, ansioso para que aquilo acabasse logo. Entramos nas vielas por volta das 8 da noite. O cheiro me atingiu antes mesmo de eu ver qualquer pessoa. Era uma mistura de esgoto, fumaça de crack, urina e lixo acumulado. Pesquei os olhos tentando me acostumar com a pouca luz. Barracas improvisadas se espalhavam pelas calçadas. Pessoas deitadas no chão, algumas se movendo lentamente, outras completamente paradas. Fogo aceso em latões. Vozes distantes. Gritos. Risos estranhos. Dona Celeste seguia na frente com uma tranquilidade que me impressionava. Ela cumprimentava as pessoas pelo nome. Perguntava como estavam. Oferecia água, biscoitos, palavras gentis. Ícaro conversava com um grupo de rapazes que pareciam conhecê-lo. Ele ria, abraçava, ouvia. Eu apenas acompanhava, calado, com as mãos fechadas segurando o terço que tinha trazido, mais como escudo do que como instrumento de oração. Paramos num espaço um pouco mais aberto, onde havia uma concentração maior de pessoas. Dona Celeste sugeriu que fizéssemos uma oração ali. Ela começou a cantar uma Ave Maria com aquela voz trêmula de idosa, mas cheia de convicção. Algumas pessoas se aproximaram. Outras permaneceram onde estavam, apenas observando. Eu estava impaciente. Olhava o relógio a cada 2 minutos. Queria voltar para a paróquia. Tomar um banho. Esquecer aquelas imagens. Foi quando um rapaz me reconheceu. Alto, magro, com os dentes quebrados e os olhos vermelhos. Ele apontou para mim e gritou: "Esse aí é o padre que fala que a gente escolheu viver na lama." O tom dele era de raiva pura. Outras pessoas viraram para olhar. Senti o clima mudar em segundos. O ar ficou pesado. Ameaçador. Ícaro tentou acalmar a situação, mas já era tarde. Começaram a gritar comigo. Xingamentos. Acusações. Alguém jogou uma garrafa que passou perto da minha cabeça. Eu dei um passo para trás, mas tropecei numa pedra e quase caí. Dona Celeste se colocou na minha frente, pedindo calma, mas a multidão estava crescendo. Mais pessoas se aproximavam. O rapaz que tinha me reconhecido vinha na minha direção com os punhos cerrados. De repente, mãos me puxaram para dentro de um corredor estreito entre 2 construções. Pensei que fosse Ícaro ou algum dos voluntários, mas quando olhei ao redor, percebi que estava cercado por um grupo diferente. 5, talvez 6 homens. Jovens, na maioria. Rostos duros. Olhos sem piedade. Um deles me empurrou contra a parede. Outro arrancou minha cruz do pescoço com tanta força que o cordão queimou minha pele. Eu tentei falar. Quis dizer que estava ali para ajudar, que não era inimigo deles, mas as palavras não saíam. Só conseguia sentir medo. Um medo que me paralisava. O primeiro soco veio do lado esquerdo e acertou meu maxilar. Senti o gosto de sangue imediatamente. Depois vieram chutes. Muitos chutes. No estômago, nas costas, nas pernas. Caí no chão. Tentei me proteger com os braços, mas era inútil. Ouvi ao longe o barulho de sirenes. Pensei que alguém tivesse chamado a polícia. Mas os golpes não paravam. Alguém pisou no meu rosto.
Senti algo se quebrar dentro da minha boca. Um dente, talvez 2. A dor era insuportável. Eu só queria que aquilo acabasse. Que eu desmaiasse logo. Que tudo virasse preto. Foi nesse momento que eu vi algo que me desconcertou completamente. No meio daquela confusão, entre os corpos que me cercavam, apareceu uma mulher. Magra, com o rosto marcado por cicatrizes e feridas. Ela segurava contra o peito uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida. E chorava. Chorava alto, com soluços que pareciam vir de um lugar muito profundo. Ela repetia: "Não mata o padre, pelo amor de Deus. Não mata o padre." A voz dela tinha algo que cortou o ar daquele corredor. Os homens hesitaram por um segundo. Apenas um segundo. Mas foi o suficiente para que eu ouvisse as sirenes ficando mais próximas. Alguém gritou que a polícia estava chegando. Eles me deram mais alguns chutes e correram. Eu fiquei ali, sozinho, com aquela mulher ajoelhada ao meu lado, ainda segurando a imagem da Virgem, chorando e rezando baixinho. Não sei quanto tempo passou até alguém me encontrar. Podia ter sido 1 minuto ou 1 hora. Eu entrava e saía da consciência. Via flashes de luz. Ouvia vozes distantes. Sentia mãos me virando com cuidado. Alguém dizia para eu ficar calmo, que a ambulância estava chegando. Tentei perguntar pela mulher que tinha me defendido, mas não consegui formar as palavras. Minha boca estava cheia de sangue. A última coisa que lembro daquela noite foi de estar sendo carregado numa maca. O céu estava escuro, sem estrelas. Senti o balanço da ambulância. Ouvi o som agudo do equipamento médico. E então tudo ficou preto. Silêncio total. Um vazio que parecia não ter fim. Quando acordei, dias depois, estava numa cama de UTI. Entubado. Com as costelas fraturadas. O rosto desfigurado. A memória em cortes. Não conseguia entender onde estava nem o que tinha acontecido. Via rostos de médicos e enfermeiros se aproximando, mas tudo parecia distante, como se eu estivesse assistindo a um filme em câmera lenta. Aos poucos, fui recuperando pequenos pedaços de consciência. Primeiro, eram apenas sons. Bips constantes de aparelhos. Passos apressados. Vozes abafadas conversando em tom baixo. Depois vieram as sensações. A dor nas costelas cada vez que o respirador forçava ar para dentro dos meus pulmões. O peso da intubação na garganta. A rigidez do corpo todo, como se eu tivesse sido espancado por horas, e tinha sido. Um médico se aproximou da minha cama. Dr. Augusto, li depois na plaquinha do jaleco dele. Ele tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação fina. Falava com calma, explicando meu estado para alguém que eu não conseguia ver. Fratura de 3 costelas. Traumatismo craniano leve. Hematomas generalizados. Perda de 2 dentes. Rosto com cortes profundos que precisariam de pontos. Ele dizia que eu tinha tido sorte de estar vivo. Sorte. Aquela palavra me incomodou profundamente. Eu nunca tinha usado sorte para explicar as coisas. Sempre falei em providência divina, em planos de Deus, em mistérios que deveríamos aceitar com fé. Mas ali, naquela cama de hospital, entubado, imobilizado, sentindo dor em cada centímetro do corpo, eu não conseguia ver providência nenhuma. Só via consequência. Consequência das minhas palavras. Das minhas atitudes. Do meu desprezo disfarçado de doutrina. Raquel foi uma das primeiras a me visitar depois que tiraram o tubo. Ela entrou no quarto devagar, como se tivesse medo de me assustar. Os olhos dela estavam inchados de tanto chorar. Sentou na cadeira ao lado da cama e segurou minha mão sem dizer nada por um longo tempo. Quando finalmente falou, a voz saiu trêmula. "Denis, eu achei que ia te perder." Tentei sorrir, mas doeu. Tentei falar, mas a garganta estava em carne viva por causa da intubação. Ela me contou que Ana Beatriz não tinha coragem de entrar no quarto. Minha sobrinha, que sempre me via como herói, como referência, agora tinha medo de me ver daquele jeito. Desfigurado. Quebrado. Vulnerável.
Raquel disse que a menina chorava todas as noites, perguntando se eu ia voltar a ser o tio que ela conhecia. Aquilo me partiu por dentro de uma forma que nenhum chute tinha conseguido partir. Os dias na UTI se arrastavam com uma lentidão cruel. Eu ficava acordado a maior parte do tempo, porque dormir significava reviver o espancamento em pesadelos vívidos. Via aqueles rostos raivosos. Sentia os chutes. Ouvia os gritos. E sempre, no final, aparecia a mulher com a imagem de Nossa Senhora, chorando e pedindo para não me matarem. Eu não conseguia tirar aquela cena da cabeça. Tentei rezar como sempre rezei. Peguei o breviário que alguém tinha deixado na mesinha ao lado da cama. Abri na hora canônica do dia. Comecei a ler os salmos de cor, mas as palavras não faziam sentido. Era como recitar fórmulas vazias. Equações sem solução. Eu sentia que estava apenas movendo a boca, pronunciando sons, mas nada daquilo chegava a lugar nenhum. Era como se minhas orações batessem no teto e voltassem frias. Rodrigo, o enfermeiro do plantão noturno, percebia minha inquietação. Ele era um rapaz jovem, uns 20 e poucos anos, com um jeito gentil e atencioso. Uma noite, ele entrou no quarto para verificar meus sinais e me perguntou se eu estava com dor. Respondi que sim, mas não era a dor física que estava me matando. Era outra coisa. Um tipo de dor que não tinha nome. Ele assentiu, como se entendesse exatamente o que eu queria dizer, e saiu sem pressionar. Foi numa dessas madrugadas silenciosas que Rodrigo colocou baixinho um terço na TV do quarto. Ele achou que eu estava dormindo. O som das Ave-Marias começou a preencher o silêncio daquela UTI fria e impessoal. Era uma voz feminina, suave, rezando devagar. Aquilo me incomodou. Quase chamei Rodrigo para pedir que desligasse. Mas alguma coisa me impediu. Fiquei ali, imóvel, ouvindo aquelas orações repetitivas que eu tinha rezado milhares de vezes ao longo da vida. Mas agora elas soavam diferentes. Cada palavra parecia carregar um peso que eu nunca tinha notado antes. Rogai por nós, pecadores. Pecadores. Eu era um pecador? Sempre soube teoricamente que sim, que todos somos. Mas nunca tinha sentido isso de verdade. Nunca tinha me visto realmente como alguém que precisava de misericórdia. Olhei para o crucifixo pendurado na parede do hospital. Era pequeno, simples, provavelmente de plástico. Jesus ali, com a cabeça inclinada, os braços abertos, os pés pregados. Quantas vezes eu tinha olhado para aquela imagem ao longo da minha vida? Quantas homilias eu tinha pregado sobre o sacrifício da cruz? Mas, pela primeira vez, eu realmente via. Via um Deus que tinha escolhido a humilhação, que tinha sido espancado, cuspido, ridicularizado. E que, mesmo assim, tinha pedido perdão para quem fazia aquilo com ele. Algo se rompeu dentro de mim naquele momento. Uma barragem que eu tinha construído com anos de orgulho e certezas absolutas. Comecei a chorar. Não era um choro contido, educado, de quem ainda tenta manter a compostura. Era um choro violento, desesperado, que fazia meu corpo todo tremer e as costelas fraturadas gritarem de dor. Mas eu não conseguia parar. Pela primeira vez, falei sem fórmula, sem teologia, sem citações de santos ou documentos da igreja. Falei como um homem quebrado fala quando não tem mais para onde correr. Se a senhora existe mesmo como mãe, se a senhora estava lá naquela noite, eu não entendo nada do que está acontecendo. Eu não mereço nada disso, mas também não sei mais como continuar sendo o padre que eu era. Se ainda tem jeito para mim, me ajuda. Não havia eloquência. Não havia pose. Era só um pedido rouco, com gosto de sangue e vergonha. E então aconteceu algo que eu não sei explicar direito. Uma sensação de calor começou a se espalhar pelo meu peito. Não era um calor físico, era diferente. Era como se algo muito pesado estivesse sendo tirado de cima de mim. Como se mãos invisíveis estivessem me levantando com cuidado, me tirando daquela lama interna onde eu estava afundado há tanto tempo. Adormeci logo depois, e foi a primeira noite desde o espancamento em que não tive pesadelos. Sonhei que estava numa igreja vazia, ajoelhado diante do altar.
E então vi uma mulher se aproximando. Ela usava um manto azul e segurava uma imagem pequena nos braços. Quando chegou perto, reconheci, era a mulher da Cracolândia. Mas ao mesmo tempo não era. O rosto era o mesmo, mas os olhos eram diferentes. Tinham uma profundidade infinita. Ela colocou a mão na minha cabeça e disse apenas: "Levanta. Ainda tem muita coisa para você fazer." Acordei com Rodrigo entrando no quarto para o plantão da manhã. Ele me olhou surpreso e disse: "Padre, o senhor está com uma cara diferente hoje. Conseguiu dormir?" Respondi que sim. Ele sorriu e continuou: "Ontem, quando entrei aqui de madrugada, o senhor estava segurando isto aqui." Ele apontou para o terço azul que estava na minha mão. Eu olhei confuso. Não lembrava de ter pegado aquilo. Rodrigo explicou que era o terço que Dona Celeste tinha deixado na cabeceira na noite em que me internaram. No dia seguinte, Dr. Augusto entrou no quarto com um exame novo na mão. Ele estava franzindo a testa, olhando para os papéis com uma expressão que misturava confusão e surpresa. Sentou na cadeira ao lado da cama e começou a me explicar. Dadas as fraturas que eu tinha sofrido e a extensão do trauma, era esperado que eu ficasse com sequelas graves de mobilidade e fala. Mas os novos exames mostravam um quadro que não batia com o da internação. Ele usou termos técnicos que eu não entendi completamente. Falou em regeneração acelerada, em consolidação óssea típica, em respostas neurológicas inesperadas. No fim, olhou para mim e disse: "Padre, pela medicina, o senhor não deveria estar se recuperando assim tão rápido. Não estou dizendo que é impossível, mas é improvável. Muito improvável." Perguntei o que ele achava que estava acontecendo. Ele deu de ombros e respondeu: "Eu não sei. Mas já vi casos assim antes. Casos que a gente não consegue explicar só com ciência." Em 3 dias, voltei a mover as pernas com mais firmeza. Depois os braços. A respiração estabilizou. A dor, que antes era constante e insuportável, passou a ser controlável. Os médicos começaram a falar em alta, o que era completamente inesperado dado o meu estado inicial. Raquel ficava me olhando com uma mistura de alívio e espanto. Ela dizia: "Denis, eu vi você naquela cama, quase morto. E agora você está aqui, sentado, conversando. Isso não é normal." Rodrigo me contou depois que, na noite em que fiz aquela oração desesperada, ele entrou no quarto por volta das 3 da manhã para checar meus sinais. Disse que, quando abriu a porta, sentiu um clima diferente. Uma espécie de calma que não combinava com aquele ambiente de UTI. Ele é evangélico, então não acredita exatamente nas mesmas coisas que eu, mas me disse: "Padre, tinha algo naquele quarto naquela noite. Eu senti. Não sei explicar, mas senti." Eu não tinha explicação. Nenhuma das minhas teorias teológicas dava conta do que estava acontecendo. Eu, que sempre tive resposta para tudo, agora só sabia de uma coisa: aquilo não era controle meu. Não era resultado do meu esforço, da minha fé inabalável, das minhas orações perfeitas. Era outra coisa. Era graça pura, e merecida, que tinha me alcançado quando eu estava no fundo do poço. Comecei a pensar na mulher da Cracolândia. Quem era ela? Por que tinha me defendido? O que tinha acontecido com ela depois? Pedi para Raquel tentar descobrir. Ela falou com Dona Celeste, que falou com Ícaro, que perguntou para algumas pessoas da região. Ninguém sabia direito. Alguém disse que era Cida, uma mulher que vivia por ali há anos, sempre com aquela imagem de Nossa Senhora nas mãos. Mas ninguém a tinha visto desde aquela noite. Quando finalmente recebi alta, 2 semanas depois de ter dado entrada na UTI, eu era fisicamente um homem em recuperação. Mas por dentro era alguém completamente diferente. As certezas que eu tinha carregado por anos tinham desmoronado. O padre que entrou naquela Cracolândia não era o mesmo que estava saindo daquele hospital. E, pela primeira vez na vida, eu não sabia exatamente quem eu era. Só sabia quem eu não queria mais ser. Você já passou por algo que te fez questionar tudo o que você acreditava ser verdade? Voltar para a paróquia foi mais difícil do que sair do hospital.
Eu esperava encontrar abraços, acolhida, talvez até algum tipo de celebração pelo fato de ter sobrevivido. Mas o que encontrei foi um povo dividido. Alguns fiéis estavam revoltados comigo, dizendo que eu tinha me colocado numa situação desnecessária, que tinha dado motivo para os agressores, que tinha manchado a imagem da paróquia. Outros estavam aliviados, mas claramente desconfortáveis com a minha aparência. As cicatrizes no rosto, a forma como eu ainda mancava levemente, o jeito hesitante como eu falava, tudo isso os incomodava. Dona Lourdes, a zeladora que sempre cozinhou para mim, chorou quando me viu. Ela abraçou com força e disse: "Padre, eu rezei tanto, tanto. Achei que o Senhor não ia voltar." Agradeci, mas senti que até ela estava diferente. Havia uma distância nova, como se eu tivesse me tornado alguém que ela não reconhecia mais. E talvez ela estivesse certa. Eu realmente não era mais o mesmo. Passei os primeiros dias apenas observando. Sentava no escritório paroquial e ficava olhando pela janela, vendo o movimento da rua, as pessoas passando apressadas, cada uma com sua vida, seus problemas, suas dores invisíveis. Antes, eu olhava para aquilo tudo com uma espécie de distanciamento superior. Agora via humanidade, fragilidade, gente como eu, tentando sobreviver de alguma forma neste mundo quebrado. Raquel me visitou numa dessas tardes e perguntou o que eu estava planejando fazer. Respondi que não sabia. Ela então sugeriu: "Por que você não fala sobre o que aconteceu? As pessoas precisam ouvir. Você precisa falar." A ideia me apavorou. Falar significava expor minha fraqueza, meu erro, minha vergonha. Mas, ao mesmo tempo, alguma coisa dentro de mim sabia que ela estava certa. Eu não podia simplesmente fingir que nada tinha acontecido e voltar a pregar como antes. Marquei uma missa especial para o domingo seguinte. Avisei que faria um pronunciamento. A igreja ficou lotada. Muita gente curiosa, querendo ver o padre espancado, ouvir a história em primeira mão. Outros vieram genuinamente preocupados. Ana Beatriz estava lá, sentada ao lado da mãe, olhando para mim com aqueles olhos grandes e assustados. Ela ainda tinha medo de mim, eu podia sentir. Quando chegou a hora da homilia, subi ao ambão sem batina engomada. Vesti apenas uma alva simples. O rosto ainda estava marcado pelas cicatrizes. Mancava um pouco ao subir os degraus. Segurei firme na beira do ambão e respirei fundo antes de começar. O silêncio na igreja era absoluto. Comecei contando a história. Não omiti nada. Falei das minhas homilias duras, do meu julgamento constante contra pessoas em situação de rua, das minhas convicções arrogantes de que bastava querer para mudar de vida. Falei de como eu evitava olhar para quem estava caído na calçada, de como eu defendia que esmola era preguiça disfarçada. Minha voz tremia, mas continuei. Contei sobre a noite na Cracolândia, sobre o espancamento, sobre o momento em que um deles pisou no meu rosto e gritou: "Cadê o Deus que você vive falando, hein, padre?" Vi pessoas se mexendo desconfortáveis nos bancos. Outras chorando. Raquel estava com as mãos no rosto, soluçando. Continuei. Falei da mulher que me defendeu, da imagem de Nossa Senhora que ela segurava, das lágrimas dela pedindo para não me matarem. Falei dos dias na UTI, da dor física e da dor muito pior que era a dor de me ver por dentro, de enxergar o tipo de padre que eu tinha sido. Falei da oração desesperada que fiz naquela madrugada, da recuperação improvável, dos médicos que não conseguiam explicar. Então parei. Olhei diretamente para a Assembleia e disse: "Eu preciso pedir perdão. Não só a Deus, mas a vocês. Especialmente aqueles que têm parentes, amigos, conhecidos que estão nas ruas, nas drogas, em situações de vulnerabilidade. Eu julguei. Eu condenei. Eu me coloquei acima, como se fosse melhor, como se minha fé me desse o direito de desprezar quem está caído. Mas Jesus nunca fez isso. Ele tocou os leprosos. Ele comeu com os publicanos. Ele se ajoelhou para lavar os pés dos discípulos. E eu, que deveria imitá-lo, fiz o oposto." O choro na igreja era generalizado agora. Até mesmo alguns que tinham vindo com raiva estavam com os olhos marejados.
Chamei Raquel à frente. Ela hesitou, mas veio. Subi do altar, desci até onde ela estava e, na frente de todos, disse: Raquel, você tentou me mostrar a verdade tantas vezes. Você via o que eu me recusava a ver. Me perdoa por não ter escutado. Me perdoa por ter tratado seu trabalho como se fosse menos importante que o meu. Me perdoa por ter escolhido o conforto em vez da compaixão. Raquel me abraçou forte e chorou no meu ombro. Era um abraço de libertação, como se um peso antigo finalmente estivesse sendo tirado de cima dela também. Voltei ao ambão e concluí: eu não sei que tipo de padre eu vou ser daqui para frente. Só sei que não posso mais ser o que eu era. Vou voltar à Cracolândia. Mas desta vez não como quem vai salvar ninguém, porque eu descobri que quem precisa ser salvo sou eu. Vou voltar como quem vai aprender, como quem vai ouvir, como quem vai sentar no chão e estar presente. A missa terminou num silêncio profundo. Ninguém aplaudiu, mas muitos vieram falar comigo depois. Dona Celeste, que estava no fundo da igreja, se aproximou com o terço azul na mão e disse: Padre, a Virgem Maria ouviu suas orações. Ela estava lá com o Senhor naquela noite. E ela vai estar em todas as outras noites também. Aquilo me deu uma certeza estranha, mas sólida. Nas semanas seguintes, comecei a frequentar as ações sociais na Cracolândia. Desta vez por vontade própria, sem câmeras, sem anúncio, sem batina vistosa. Ia vestido com roupa simples, acompanhado de Ícaro, de Dona Celeste e de outros voluntários que já faziam aquele trabalho havia anos. Sentava no chão com os usuários. Perguntava seus nomes. Ouvia suas histórias sem interromper, sem julgar, sem tentar consertar tudo com versículos decorados. Conheci um rapaz chamado Lucas, que tinha sido professor antes de cair nas drogas. Ele me contou sobre a depressão que o consumiu depois que perdeu a esposa num acidente. Conheci uma mulher chamada Joana, que tinha 3 filhos e não conseguia sair das ruas porque não tinha documentos para conseguir emprego. Conheci um senhor de 60 anos chamado seu Antônio, que vivia ali há mais de 10 anos e tinha uma lucidez impressionante sobre a própria condição. Ele me disse uma vez: Padre, o problema não é a gente não querer sair. É que o mundo lá fora não tem lugar pra gente. Aqui, pelo menos, a gente existe. Aquela frase me marcou profundamente. Eu tinha passado anos pregando que bastava querer. Mas agora via que não era tão simples. Havia estruturas, sistemas, abandonos, traumas que tornavam a saída quase impossível para muitos. E eu, do alto do meu púlpito confortável, tinha simplificado tudo numa questão de vontade individual. Passei a levar Ana Beatriz comigo em algumas visitas. No começo, ela ficava atrás de mim, com medo. Mas aos poucos foi se soltando. Numa dessas tardes, ela conversou longamente com uma menina da idade dela que vivia na rua com a mãe. Quando voltamos para casa, Ana me perguntou: Tio, por que a gente tem casa e ela não? Respondi: Não sei, minha filha. Mas acho que Deus está nos chamando para fazer alguma coisa sobre isso. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, que antes ficava quase esquecida na sacristia, agora ocupava um lugar central na igreja. Eu a coloquei num altar lateral, cercada de velas, e incentivei os fiéis a tocarem nela, a falarem com ela, a pedirem sua intercessão. A imagem foi ficando gasta com o tempo, manchada pelas mãos de tanta gente. E isso me alegrava, porque significava que ela não era mais enfeite. Era mãe acessível, presente, que entrava na lama onde a gente cai. Voltei à Cracolândia inúmeras vezes. Procurei por Cida, a mulher que tinha me defendido naquela noite, mas nunca a encontrei. Alguns diziam que ela tinha saído das ruas. Outros achavam que ela tinha morrido. Eu prefiro acreditar que ela foi um sinal. Uma presença de Maria no meio daquela escuridão, me mostrando que eu ainda podia ser levantado. Que ainda havia esperança. Que o amor de Deus não desiste mesmo quando a gente desiste de si mesmo. Hoje, ainda sou padre. Ainda celebro missas, ouço confissões, administro sacramentos. Mas não da mesma forma. As homilias agora são mais suaves, mais humanas.
Falo menos sobre o que as pessoas deveriam fazer e mais sobre o que Deus está fazendo por nós, apesar de nós. Falo sobre misericórdia não como conceito teológico, mas como experiência vivida. Falo sobre Maria não como dogma distante, mas como mãe que entra na nossa bagunça e nos pega no colo. A notícia do que tinha acontecido comigo começou a se espalhar pela cidade. Jornais locais publicaram matérias com o título: Padre espancado na Cracolândia volta para o mesmo lugar para abraçar quem bateu nele. Não era exatamente assim. Eu não estava tentando abraçar meus agressores. Eu nem sabia quem eles eram. Mas estava tentando abraçar a humanidade que eu tinha desprezado por tanto tempo. Estava tentando aprender o que significa amar de verdade, e não apenas pregar sobre amor. As homilias mudaram completamente de tom. Numa delas, falei sobre a parábola do filho pródigo, mas do ponto de vista do irmão mais velho. Aquele que ficou em casa, cumpriu todas as regras, mas estava cheio de ressentimento e julgamento. Disse: eu fui esse irmão durante anos. Achava que minha fidelidade me dava o direito de julgar quem tinha se afastado. Mas descobri que estar perto do Pai geograficamente não significa estar perto do coração dele. Dá para morar na casa e estar longe do abraço. A igreja ficou em silêncio. Muitos se reconheceram naquela descrição. Criei um grupo de oração semanal específico para pessoas que trabalhavam com população de rua, dependentes químicos e outras situações de vulnerabilidade. Não era um grupo onde eu ensinava. Era um grupo onde todos compartilhavam suas experiências, suas frustrações, suas pequenas vitórias. Raquel passou a frequentar. Ícaro também. Dona Celeste nunca faltava. E aos poucos outras pessoas foram se juntando. Gente que tinha família nas ruas. Gente que já tinha estado nas ruas. Gente que apenas queria entender melhor aquela realidade. Numa dessas reuniões, uma mulher chamada Fabiana contou que o filho dela estava vivendo na Cracolândia há 3 anos. Ela ia visitá-lo toda semana, levava comida, roupas limpas, remédios. Mas ele não conseguia sair. Ela chorava desesperada, perguntando o que mais poderia fazer. Olhei para ela e disse: Fabiana, você está fazendo o que Maria fez. Está ficando aos pés da cruz do seu filho. Não conseguindo tirar ele de lá, mas também não abandonando. E isso tem um valor que a gente não consegue medir agora, mas Deus vê. Ela me abraçou e chorou no meu ombro como se aquelas palavras tivessem tirado um peso enorme de cima dela. Passei a celebrar missas na própria Cracolândia, uma vez por mês. Levava um altar portátil, algumas cadeiras, mas a maioria ficava sentada no chão mesmo. As celebrações eram simples, sem pompa, sem rituais elaborados. Apenas o essencial: a palavra, a Eucaristia, a oração. Muitos dos que participavam não eram católicos praticantes. Alguns nem acreditavam em Deus. Mas ficavam ali, escutando, às vezes chorando, às vezes apenas observando. Numa dessas missas, um homem se aproximou na hora da comunhão. Estava visivelmente sob efeito de drogas, com os olhos vermelhos e as mãos tremendo. Estendeu as mãos para receber a hóstia. Alguns voluntários ficaram tensos, não sabendo se eu daria ou não. Olhei para aquele homem e vi Jesus. Vi o Cristo que escolheu estar com os pecadores, os doentes, os marginalizados. Coloquei a hóstia nas mãos dele e disse: o corpo de Cristo. Ele segurou com cuidado, como se estivesse segurando algo muito frágil e precioso, levou à boca e voltou para o lugar onde estava sentado. Depois da missa, ele se aproximou de mim e disse apenas: obrigado, padre. Faz tempo que eu não me sentia gente. Aquela frase me destruiu e me reconstruiu ao mesmo tempo. Faz tempo que eu não me sentia gente. Quantas vezes, com minhas palavras e atitudes, eu tinha contribuído para que pessoas se sentissem assim? Quantas vezes eu tinha tratado seres humanos como problemas, estatísticas, casos perdidos? A lembrança me queimava por dentro, mas também me impulsionava a continuar. Ana Beatriz começou a me acompanhar com mais frequência. Ela tinha perdido o medo e agora demonstrava uma compaixão genuína pelas pessoas que conhecíamos ali. Numa tarde, ela conversou longamente com uma senhora idosa que vivia num barraco de lona.
A senhora contou que tinha sido professora, mas perdeu tudo depois que o marido faleceu e ela caiu numa depressão profunda. Ana ouviu tudo com atenção, segurou a mão da senhora e disse: "A senhora ainda é professora. Só está num lugar diferente agora." A simplicidade daquela frase adolescente carregava mais teologia do que muitos dos meus sermões elaborados. Raquel me convidou para participar de uma reunião na Secretaria Municipal de Assistência Social. Queriam que eu falasse sobre minha experiência, sobre a visão que a igreja tinha em relação às políticas públicas para a população de rua. Aceitei, mas com medo. Não era mais o padre cheio de certezas que entrava nesses espaços para dar lições. Era alguém que ainda estava aprendendo, tropeçando, se reconstruindo. Na reunião, contei minha história. Falei sobre meu preconceito, sobre o espancamento, sobre a mulher que me defendeu, sobre a recuperação improvável. Disse que a igreja não deveria ser apenas um lugar que aponta o que está errado, mas um espaço que acolhe quem está quebrado. Que nossa missão não é julgar trajetórias, mas caminhar junto. Que precisamos de políticas públicas eficientes, mas também de presenças humanas que lembrem as pessoas que elas não foram esquecidas. No fim da reunião, uma assistente social chamada Patrícia se aproximou. Ela tinha uns 30 anos, olhos cansados de quem via miséria todos os dias. Disse: "Padre, eu trabalho nessa área há 8 anos. Já ouvi muitos religiosos falarem sobre caridade, mas sempre de longe. É a primeira vez que vejo um padre que realmente entende o que é estar no chão com a gente." Aquilo me tocou profundamente. Não porque me fez sentir bem comigo mesmo, mas porque me mostrou o quanto eu tinha perdido ficando distante. Voltei a estudar, mas não apenas teologia acadêmica. Comecei a ler sobre políticas de redução de danos, sobre saúde mental, sobre os sistemas que perpetuam a desigualdade. Li relatos de pessoas que tinham vivido nas ruas e conseguido sair. Li também sobre as que não conseguiram. Cada história me ensinava algo que eu não tinha aprendido no seminário. Me ensinava que a realidade é complexa, que não existem fórmulas prontas, que cada pessoa carrega uma bagagem única e precisa de caminhos específicos de restauração. Numa dessas noites de estudo, me dei conta de que estava orando diferente. Antes, minhas orações eram estruturadas, seguiam o breviário, tinham horários fixos. Agora eram mais espontâneas, mais confessionais, mais vulneráveis. Eu falava com Deus como quem fala com alguém que realmente está ouvindo, não como quem recita fórmulas decoradas. E sentia que ele respondia. Não com vozes audíveis ou visões espetaculares, mas com pequenos sinais, uma conversa inesperada, um encontro providencial, uma paz que vinha do nada no meio do caos. A imagem de Nossa Senhora na igreja se tornou um ponto de peregrinação. Pessoas vinham de longe para tocá-la, para rezar diante dela, para deixar suas intenções. Coloquei um caderno ao lado onde qualquer um podia escrever pedidos. Li aquele caderno muitas vezes. Eram súplicas desesperadas. Mãe, me ajuda a tirar meu filho das drogas. Senhora, me dá força para perdoar quem me machucou. Maria, eu não aguento mais, mas não quero desistir. Cada pedido era um grito de alguém que, como eu, estava no limite e precisava de algo maior. Organizei uma procissão diferente. Em vez de sairmos da igreja e voltarmos para ela, saímos da igreja e fomos até a Cracolândia. Levamos a imagem de Nossa Senhora Aparecida pelas ruas, cantando, rezando, parando em cada esquina onde havia pessoas em situação de vulnerabilidade. Muitos paroquianos tradicionais ficaram escandalizados. Diziam que era absurdo levar a Virgem para um lugar impuro como aquele. Respondi que Maria tinha levado Jesus para o Egito quando precisou protegê-lo. Que ela tinha ficado aos pés da cruz, no meio de soldados bêbados e pessoas gritando insultos. Que ela nunca teve medo de sujar a barra do manto para estar perto de quem precisava. A procissão foi um dos momentos mais bonitos da minha vida sacerdotal. Vi pessoas que nunca tinham entrado numa igreja chorando ao ver a imagem passar. Vi usuários de crack parando o que estavam fazendo para fazer o sinal da cruz. Vi Cida, ou achei que vi, porque foi rápido, uma mulher ao longe, segurando uma imagem pequena de Nossa Senhora, sorrindo para mim. Quando olhei de novo, ela tinha desaparecido na multidão.
Mas aquele sorriso ficou gravado em mim. Voltei para a paróquia naquela noite exausto, mas com uma sensação de plenitude que eu nunca tinha experimentado antes. Sentei na sacristia, sozinho, olhando para o crucifixo. E pela primeira vez em muito tempo, senti que estava no lugar certo, fazendo o que eu deveria estar fazendo. Não porque eu era bom. Não porque eu tinha todas as respostas. Mas porque eu tinha sido quebrado e remontado de uma forma que me tornava útil para outras pessoas quebradas. Raquel entrou na sacristia naquele momento. Sentou ao meu lado e ficou em silêncio por um tempo. Então disse: Denis, eu queria te dizer uma coisa. Eu passei anos com raiva de você. Raiva das suas pregações, da sua arrogância, do jeito como você tratava o trabalho que eu fazia. Mas agora, vendo você assim, eu percebo que Deus usou até aquele espancamento horrível para te transformar em alguém que realmente reflete o coração dele. E isso me ensina que ele pode usar qualquer coisa, até nossas tragédias, para nos fazer mais humanos. Abracei minha irmã e chorei. Era um choro de libertação, de reconciliação, de gratidão. Os meses foram passando e a transformação se aprofundava. Não era uma mudança instantânea, mas um processo lento e muitas vezes doloroso de me desconstruir e me reconstruir. Aprendi que conversão não é um evento único, mas um caminho diário de escolhas pequenas que vão moldando quem a gente é. Cada vez que eu escolhia escutar em vez de falar, servir em vez de ser servido, acolher em vez de julgar, eu sentia que estava morrendo um pouco para o velho Denis e nascendo algo novo. Comecei a entender o que significava ser sacerdote de verdade. Não era sobre ter respostas prontas ou ser admirado pelas multidões. Era sobre estar presente nos lugares de dor, carregar com as pessoas o peso que elas não conseguiam carregar sozinhas, ser ponte entre a miséria humana e a misericórdia divina. Era sobre ter o coração suficientemente ampliado para dar espaço ao sofrimento alheio sem se afastar dele. As confissões mudaram completamente de caráter. Antes, eu ouvia as pessoas com uma postura de juiz, pesando pecados, medindo culpas, distribuindo penitências como quem aplica sentenças. Agora eu ouvia como quem também precisa de perdão. Chorava com quem chorava. Me comovia com as histórias de luta, de queda, de tentativa de recomeço. E descobri que a verdadeira misericórdia não é passar a mão na cabeça e dizer que está tudo bem, mas é se envolver de verdade, acompanhar, estar junto no caminho de volta. Um dia, um homem entrou no confessionário e começou a contar que tinha batido na esposa durante anos. Ele estava arrasado, dizendo que não merecia perdão, que era um monstro. Antes, eu teria sido duro, teria exigido provas de mudança, teria colocado penitências pesadas. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Perguntei se ele estava disposto a buscar ajuda, a fazer terapia, a se responsabilizar pelos danos causados. Ele disse que sim, que já tinha começado. Então respondi: Deus não desiste de você. E eu também não vou desistir. Volte aqui sempre que precisar. Vamos caminhar juntos nesse processo de cura. Não só a cura da sua esposa, mas a sua também. Ele saiu chorando, mas com um alívio visível. Alguém tinha acreditado que ele podia ser restaurado. Dona Celeste adoeceu. Câncer avançado. Quando fui visitá-la no hospital, ela estava fraca, mas com aquele sorriso sereno que nunca a abandonava. Segurava o terço azul entre os dedos. Disse para mim: Padre Denis, eu estou em paz. Passei minha vida inteira tentando levar Maria para onde ela era mais necessária. E agora ela vai me levar para casa. Segurei a mão dela e não consegui falar nada. Apenas fiquei ali, orando em silêncio, sentindo que estava na presença de uma santa viva. Ela faleceu uma semana depois. O funeral foi simples, mas a igreja estava cheia. Gente de todos os lugares que ela tinha servido ao longo dos anos. Usuários de drogas vieram prestar homenagem. Moradores de rua que ela tinha alimentado. Famílias que ela tinha acolhido. Celebrei a missa com o coração partido, mas também com gratidão. Porque Dona Celeste me ensinou que santidade não está em fazer coisas extraordinárias, mas em fazer coisas comuns com amor extraordinário. Peguei o terço azul dela, que a família me deu de presente. Carrego ele no bolso até hoje.
Toda vez que sinto medo, insegurança, vontade de voltar para a zona de conforto, passo os dedos naquelas contas gastas e lembro da coragem daquela senhora pequena que não tinha medo de entrar na escuridão porque sabia que Maria ia na frente. Ana Beatriz, que agora tinha 15 anos, me procurou um dia para conversar. Disse que estava pensando em ser assistente social como a mãe. Que as visitas à Cracolândia tinham mexido com ela de uma forma profunda. Que ela queria dedicar a vida a cuidar de quem ninguém cuida. Abracei minha sobrinha e agradeci a Deus por ela. Porque, de alguma forma, o espancamento que quase me tirou a vida tinha gerado nela uma vocação de serviço que provavelmente não existiria de outra forma. Deus realmente escreve certo por linhas tortas. Voltei à Cracolândia num dia especial. Fazia exatamente 1 ano desde o espancamento. Fui sozinho, sem avisar ninguém. Queria apenas estar ali, lembrar, agradecer. Sentei num canto, observando o movimento. E então vi algo que me fez o coração disparar. Uma mulher, magra, com o rosto marcado, segurando uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida. Era ela. Era Cida. Me aproximei devagar, com medo de assustá-la. Quando cheguei perto, ela olhou para mim e sorriu. Um sorriso que reconhecia, que lembrava. Perguntei se ela se lembrava de mim. Ela assentiu. Como eu ia esquecer, padre? Aquela noite mudou muita coisa. Sentei ao lado dela no chão, sem me importar com a sujeira, e perguntei como ela estava. Cida contou que tinha conseguido entrar num programa de reabilitação depois daquela noite. Que estava há 6 meses limpa. Que tinha voltado a ter contato com a filha. Que ainda carregava a imagem da Virgem porque foi ela quem deu força para gritar naquele corredor. Perguntei por que ela tinha me defendido. Ela respondeu algo que nunca vou esquecer. Padre, eu vi nos olhos do Senhor o mesmo medo que eu sentia todo dia. E pensei, se a Virgem não proteger ele agora, quem vai proteger? Aí eu pedi para ela. E ela ouviu. Ouviu você também, não ouviu? Confirmei, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, ela tinha ouvido. Tinha ouvido os dois. Conversamos por quase 1 hora. Ela me contou sobre os desafios de se manter sóbria, sobre as recaídas que quase aconteceram, sobre os dias em que ela não via sentido em continuar. Mas sempre voltava para aquela imagem pequena de Nossa Senhora. Ela não deixa eu desistir, padre. Toda vez que eu penso em voltar, eu olho para ela e lembro que tem alguém que acredita em mim. Ofereci ajuda. Disse que a paróquia tinha programas, contatos, recursos. Cida agradeceu, pegou meu número e prometeu aparecer. Ela cumpriu. Apareceu na paróquia 2 dias depois. Raquel a ajudou a organizar documentos, a procurar emprego, a estruturar uma rotina. Cida começou a frequentar as missas. Sentava sempre no último banco, ainda um pouco envergonhada, mas presente. E aos poucos foi se integrando. Hoje ela é uma das voluntárias mais dedicadas do nosso grupo que vai à Cracolândia. Porque ela sabe o que é estar lá. E sabe o que é ser resgatada. Olho para tudo o que aconteceu e percebo que aquele espancamento, por mais violento e traumático que tenha sido, foi o instrumento que Deus usou para quebrar meu orgulho. Não estou dizendo que Deus planejou meu sofrimento, mas estou dizendo que Ele não desperdiçou nada. Usou até a minha dor, a minha vergonha, a minha queda para me ensinar o que anos de seminário e teologia não tinham conseguido ensinar, que eu sou tão quebrado quanto qualquer um e que todos precisamos igualmente da misericórdia. A imagem de Nossa Senhora Aparecida na igreja continua sendo tocada todos os dias por centenas de mãos. Está gasta, manchada, com a pintura descascando em alguns lugares. Muitos sugeriram que eu trocasse por uma nova, mais bonita, mais apresentável. Sempre recuso. Porque aquela imagem imperfeita, marcada pelo uso, pelo toque de gente sofrida, de gente desesperada, de gente que não tem mais nada além de uma oração murmurada, essa imagem reflete exatamente quem Maria é. A mãe que não tem medo de se sujar para pegar os filhos no chão. Hoje, quando celebro a missa, não sou mais o padre que tinha todas as respostas. Sou o padre que ainda está aprendendo, que ainda tropeça, que ainda luta contra resquícios de julgamento que insistem em aparecer.
Mas sou também o padre que sabe o gosto do chão, que conhece a textura da lama, que entende o que é ser levantado por mãos que você não merece. Continuo voltando à Cracolândia. Não porque sou corajoso ou santo. Volto porque lá eu encontro Cristo de uma forma que não encontro em nenhum outro lugar. Ele está nos rostos marcados, nas histórias interrompidas, nas vidas que a sociedade descartou, mas que Deus continua amando com uma intensidade que me assusta e me comove ao mesmo tempo. E aprendi que a fé verdadeira não é aquela que nos protege do sofrimento, mas a que nos dá sentido no meio dele. Que a Virgem Maria não nos promete que nunca vamos cair, mas promete que vai estar lá no chão com a gente quando cairmos. Que ser padre não é estar acima das pessoas, mas estar ao lado, carregando junto, chorando junto, levantando junto. Aquele espancamento que quase tirou minha vida acabou me dando uma vida nova. Uma vida que eu não teria escolhido se alguém me desse opções. Mas que agora, olhando para trás, eu não trocaria por nada. Porque foi na Cracolândia, caído entre dependentes químicos, com o rosto pisoteado e as costelas quebradas, que eu finalmente encontrei o Deus que eu pregava mas não conhecia. E foi nas mãos de uma mulher marcada pelas drogas, segurando uma imagem pequena de Nossa Senhora, que eu vi o rosto da misericórdia que transforma, que restaura, que não desiste. Não sei o que o futuro reserva. Não sei se vou conseguir ser fiel a essa nova forma de viver o sacerdócio. Mas sei que cada manhã, quando acordo, pego o terço azul de Dona Celeste, olho para o crucifixo e peço apenas uma coisa: que eu nunca esqueça o gosto de ferro na boca e o cheiro de fumaça misturado ao sangue. Porque foi ali, naquele lugar de morte, que eu nasci de novo. E é dali que eu não quero mais sair. Talvez, no fim, todos estejamos buscando o mesmo abraço, não é? O abraço de quem nos ama apesar de tudo, de quem nos levanta quando caímos, de quem não desiste mesmo quando nós desistimos de nós mesmos. Passaram-se 2 anos desde aquela noite na Cracolândia. 2 anos de reconstrução, de aprendizado, de tropeços e levantadas. A paróquia mudou junto comigo. Não era mais apenas um espaço de culto dominical, tinha se tornado um ponto de encontro entre mundos diferentes. Pessoas de classe média que nunca tinham conversado com um morador de rua agora se sentavam à mesa com eles nos almoços comunitários que organizávamos todo sábado. Jovens universitários vinham oferecer aulas de reforço para crianças da região. Médicos e enfermeiros doavam algumas horas por semana para atender quem não tinha acesso à saúde básica. Criamos um projeto chamado Pontes. O nome veio de uma conversa com Ícaro, que me disse: "Padre, o problema não é só tirar a gente da rua. É construir pontes para que a gente possa caminhar de volta para a sociedade sem se sentir um estranho." Aquilo me marcou. Então estruturamos um programa que não apenas oferecia assistência emergencial, mas acompanhamento de longo prazo. Ajudávamos com documentação, encaminhamento para tratamento de dependência química, cursos profissionalizantes, intermediação com empregadores que estivessem dispostos a dar uma chance. Não foram todos que conseguiram. Alguns voltaram para as drogas. Outros desapareceram. Houve mortes que nos deixaram arrasados. Lembro de um rapaz chamado Gabriel, 23 anos, que estava indo tão bem. Tinha conseguido um emprego numa padaria, estava morando numa república que mantínhamos, frequentava as reuniões de apoio. Mas uma noite ele saiu, encontrou os antigos companheiros de uso e não resistiu. Encontraram o corpo dele 2 dias depois numa viela. Eu celebrei o funeral com o coração despedaçado, questionando se estávamos realmente fazendo diferença. Raquel me consolou naquela noite. Disse: "Denis, a gente não pode medir o valor do nosso trabalho só pelos resultados visíveis. Às vezes plantar é tudo o que conseguimos fazer. A colheita pode vir muito depois, ou pode nem vir. Mas isso não torna o plantio menos importante." Aquelas palavras me ajudaram a não desistir. Aprendi que nem toda semente germina na hora que a gente espera. Algumas ficam dormindo no solo por muito tempo, esperando a estação certa. Cida se tornou uma liderança natural no projeto. Ela conhecia a linguagem da rua, entendia os medos, as resistências, as estratégias de sobrevivência que as pessoas desenvolviam. Conseguia chegar onde eu não chegava.
Muitas vezes, quando alguém estava resistente a aceitar ajuda, era ela quem conseguia quebrar a barreira. Ela dizia: "Eu sei o que você está sentindo. Eu já estive aí. E te garanto que dá para sair, mas não sozinho. Deixa a gente caminhar com você." E muitos aceitavam por causa dela. Ela também se tornou próxima de Ana Beatriz. As duas formaram uma dupla improvável. A adolescente de classe média que sonhava em ser assistente social e a ex-usuária que carregava décadas de experiência de rua. Elas iam juntas visitar famílias, conversar com jovens em situação de risco, organizar atividades para as crianças. Eu as via rindo juntas, planejando, sonhando com um mundo mais justo. E pensava que aquilo era o reino de Deus acontecendo de forma concreta, não em discursos teológicos, mas em relações verdadeiras entre pessoas que não deveriam se encontrar, mas se encontraram. A imagem de Nossa Senhora continuava sendo o coração da nossa comunidade. Mas agora não era mais apenas aquela imagem na igreja. Compramos várias réplicas menores e distribuímos para quem quisesse levar. Muitas foram parar nas mãos de pessoas em situação de rua, que as carregavam nos bolsos, nas mochilas, protegendo como o bem mais precioso. Eu via aquelas imagens gastas, sujas, quebradas em alguns casos, e pensava: é assim que Maria nos ama. Suja de nós, quebrada conosco, mas sempre presente. Comecei a escrever sobre essas experiências. Não textos acadêmicos ou tratados teológicos, mas relatos simples do que eu estava vivendo e aprendendo. Publiquei alguns artigos em revistas católicas, dei entrevistas para rádios comunitárias. Não era para me promover, mas para que outras comunidades soubessem que era possível fazer diferente. Que a igreja não precisava ser apenas um espaço de conforto para quem já está dentro, mas podia ser um hospital de campo para quem está ferido lá fora. Recebi um convite inesperado. A arquidiocese queria que eu coordenasse um programa de formação para seminaristas, focado em pastoral de rua. No começo, hesitei. Achava que não tinha credenciais suficientes, que minha experiência era muito recente, que eu ainda estava aprendendo. Mas o bispo foi direto: "Padre Denis, é exatamente por isso que você precisa fazer. Você sabe o que é cair, e sabe o que é ser levantado. Isso é mais valioso do que qualquer título acadêmico." Aceitei. Os encontros com os seminaristas foram transformadores, tanto para eles quanto para mim. Levava-os para a Cracolândia, para os abrigos, para os projetos sociais. Não para observar de longe, mas para estar presente, conversar, ouvir. Muitos ficavam desconfortáveis no início. Um deles me disse: "Padre, eu não sei se tenho estrutura emocional para lidar com tanto sofrimento." Respondi: "Ninguém tem. Mas a gente não está sozinho. E se a gente fugir da dor dos outros, nunca vai entender a dor de Cristo na cruz." Comecei a perceber um padrão nos seminaristas. Muitos entravam no seminário com uma visão romântica do sacerdócio, batina bonita, respeito da comunidade, celebrações solenes. E não havia nada de errado com isso em si. Mas eu tentava mostrar que o sacerdócio verdadeiro acontecia também, e talvez principalmente, nos lugares feios, desconfortáveis, onde ninguém te aplaude. Onde você senta no chão sujo, segura a mão de alguém que cheira mal e escuta histórias que partem o coração. Um dos seminaristas, chamado Felipe, me procurou depois de uma dessas visitas. Ele estava visivelmente abalado. Tinha conversado com uma mãe que vivia debaixo de um viaduto com 3 filhos pequenos. A história dela era devastadora: violência doméstica, perda de emprego, despejo, escolhas desesperadas que a levaram para a rua. Felipe me disse: "Padre, eu sempre achei que fé era ter respostas. Mas hoje eu não tive nenhuma resposta para dar para aquela mulher. Só consegui chorar junto com ela." Abracei o rapaz e disse: "Felipe, você acabou de aprender a lição mais importante. Às vezes, chorar junto é a resposta." Percebi que o espancamento que sofri tinha se tornado parte de um legado maior. Não era apenas sobre minha transformação pessoal. Era sobre como aquela experiência estava gerando ondas que alcançavam outras pessoas, outras vocações, outras formas de entender o que significa servir a Deus. E isso me enchia de gratidão e humildade ao mesmo tempo. Voltei ao hospital onde fiquei internado.
Queria agradecer Dr. Augusto e Rodrigo, o enfermeiro. Encontrei os dois. Contei como estava minha vida, o trabalho na Cracolândia, a transformação da paróquia. Dr. Augusto ouviu tudo e comentou: Padre, quando o senhor saiu daqui, eu achei que sua recuperação tinha sido apenas física. Mas agora vejo que foi muito mais profunda. O senhor se recuperou por inteiro. Rodrigo abraçou e disse: Eu sempre soube que tinha algo especial naquela noite. Deus estava trabalhando, Padre, e continua trabalhando através do Senhor. Organizamos uma celebração especial para o aniversário de 3 anos do espancamento. Não era para comemorar a violência, mas para agradecer pela restauração. Fizemos a missa na própria Cracolândia, num espaço que conseguimos com a prefeitura. Montamos um altar simples, algumas cadeiras, mas a maioria das pessoas ficou em pé ou sentada no chão. Celebrei com Cida ao meu lado, segurando a imagem de Nossa Senhora. Raquel leu uma das leituras. Ana Beatriz ajudou na distribuição da comunhão. Durante a homilia, contei novamente a história. Mas desta vez não apenas como algo que aconteceu comigo, mas como algo que continua acontecendo em cada um de nós. Todos temos nossas cracolândias pessoais. Lugares escuros dentro de nós onde a gente se perde, se machuca, se envergonha. E todos precisamos de alguém que entre nesse lugar e diga: não vou te deixar morrer aqui. Maria fez isso por mim. E agora eu tento fazer isso pelos outros. Não porque sou especial, mas porque fui resgatado. E quem foi resgatado não pode ficar quieto. No final da missa, algo inesperado aconteceu. Um homem se aproximou. Era um dos que tinha participado do meu espancamento. Reconheci o rosto, mesmo depois de 3 anos. Ele estava diferente, mais magro, com os olhos fundos, mas sóbrio. Ficou parado na minha frente, tremendo. Eu não sabia o que fazer. Então ele caiu de joelhos e começou a chorar, pedindo perdão. Disse que aquela noite o assombrava, que ele não conseguia esquecer, que tinha tentado se matar 2 vezes por causa da culpa. Ajoelhei no chão, na frente dele, e segurei seu rosto com as 2 mãos. Olha para mim. Olha bem. Eu estou vivo. Estou aqui. E eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu também não merecia ser perdoado. E fui. Maria não desiste de nenhum dos seus filhos. Nem de mim, nem de você. Ele me abraçou com força, ainda chorando. E ali, no meio daquela rua que tinha sido palco da minha queda, aconteceu a reconciliação mais profunda que eu já tinha experimentado. A comunidade toda estava chorando. Cida segurava a imagem de Nossa Senhora contra o peito, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Raquel me olhava com uma mistura de orgulho e emoção que eu nunca tinha visto. Ana Beatriz filmava tudo no celular, sabendo que aquele momento precisava ser lembrado. E eu, Padre Denis, que 3 anos antes estava caído naquele mesmo chão achando que minha vida tinha acabado, agora estava ajoelhado ali entendendo que tudo, absolutamente tudo, tinha valido a pena. Os anos continuaram passando, e o trabalho se expandiu de formas que eu nunca tinha imaginado. O que começou como uma tentativa pessoal de reparar meus erros se transformou numa rede de pessoas comprometidas com a transformação social através da fé vivida concretamente. Outras paróquias começaram a nos procurar, querendo entender como funcionava o Projeto Pontes, como estruturávamos as ações na Cracolândia, como integrávamos as pessoas em situação de vulnerabilidade à comunidade eclesial sem paternalismo. Dei palestras em seminários, encontros diocesanos, congressos de pastoral social. Sempre começava contando minha história, porque aprendi que testemunho é mais poderoso que teoria. Via nos rostos dos padres e seminaristas o mesmo desconforto que eu tinha sentido anos atrás. A resistência em sair da zona de conforto, o medo de se contaminar com a dor alheia, a dúvida sobre se realmente fazia diferença. E sempre dizia a mesma coisa: não façam isso por obrigação ou para parecerem bons cristãos. Façam porque é lá, no meio da sujeira e do desespero, que vocês vão encontrar Cristo da forma mais pura. E quando vocês encontrarem, nunca mais vão querer ficar longe. O homem que pediu perdão naquela celebração de 3 anos, descobri depois que se chamava Marcelo, se tornou parte fundamental do nosso trabalho.
Ele conhecia a dinâmica das ruas como ninguém, entendia os códigos, sabia como se aproximar sem ameaçar. Mais importante, ele carregava uma história de redenção tão poderosa que se tornava esperança viva para quem ainda estava preso. Ele dizia: se Deus deu uma segunda chance para alguém como eu, que bateu num padre e quase o matou, então tem esperança para qualquer um. E as pessoas acreditavam nele. Marcelo e Cida formaram uma dupla improvável, mas extremamente eficaz. Os dois compartilhavam a experiência de terem sido resgatados da escuridão e agora dedicavam suas vidas a resgatar outros. Eu os via trabalhando juntos, ela com a imagem de Nossa Senhora sempre à mão, ele com uma Bíblia gasta no bolso, e pensava que eram os verdadeiros sacerdotes daquela missão. Eu era apenas o administrador que tentava dar estrutura ao que eles faziam com o coração. Ana Beatriz se formou em serviço social e, como tinha prometido anos atrás, dedicou sua carreira ao trabalho com população vulnerável. Mas ela não foi trabalhar em escritórios de ONGs ou secretarias governamentais. Voltou para a paróquia e assumiu a coordenação técnica do projeto Pontes. Raquel, sua mãe, chorou de orgulho no dia da formatura. E eu também. Porque via naquela jovem uma vocação nascida do sofrimento compartilhado, da presença em lugares difíceis, do amor que não desvia o olhar. O trabalho com os seminaristas continuou sendo uma das partes mais desafiadoras e gratificantes do meu ministério. Cada turma nova trazia questionamentos, resistências, medos. Mas também trazia corações genuinamente abertos para aprender. Vi muitos deles mudarem radicalmente a compreensão do que significa ser padre. Deixavam de ver o sacerdócio como posição de autoridade e passavam a vê-lo como serviço radical aos mais esquecidos. Felipe, aquele seminarista que tinha chorado com a mãe no viaduto, foi ordenado e hoje trabalha numa paróquia de periferia, desenvolvendo projetos semelhantes aos nossos. A arquidiocese decidiu oficializar o programa de pastoral de rua que tínhamos desenvolvido, transformando-o em política diocesana. Fui convidado para fazer parte da equipe que elaboraria as diretrizes. Durante as reuniões, insisti em alguns pontos que aprendi na prática. Primeiro, ninguém pode fazer esse trabalho apenas por obrigação institucional, tem que nascer de uma conversão pessoal autêntica. Segundo, as pessoas atendidas não são projetos ou estatísticas, são irmãos com nome, história e dignidade. Terceiro, a igreja precisa estar disposta a se sujar, literal e figurativamente, porque Jesus lavou pés sujos e tocou leprosos. Houve resistência, claro. Alguns padres mais tradicionais achavam que estávamos diluindo a identidade católica, que estávamos virando assistência social sem conteúdo espiritual. Respondi contando sobre as celebrações na Cracolândia, sobre como a Eucaristia ganhava sentido novo quando partida num altar improvisado cercado por pessoas que tinham fome real de pão e de Deus. Sobre como Nossa Senhora se tornava mãe verdadeira quando sua imagem era carregada por mãos sujas e desesperadas. Sobre como o Evangelho não era teoria teológica, mas vida acontecendo. Dona Lourdes, a zeladora da paróquia, me procurou um dia para uma conversa que me marcou profundamente. Ela tinha mais de 70 anos agora, mas continuava cozinhando para os almoços comunitários. Sentou comigo na cozinha e disse: "Padre Denis, eu quero te pedir perdão." Fiquei confuso. Perdão por quê? Ela explicou. Quando o senhor voltou do hospital, todo machucado, eu fiquei com pena. E pena cria distância. Eu te tratava como coitadinho, como se o senhor tivesse ficado frágil. Mas hoje eu vejo que o senhor não ficou frágil. Ficou forte de um jeito que eu não entendia. E eu perdi tempo tendo pena quando devia ter admirado sua coragem. Abracei aquela senhora e disse que não havia nada para perdoar, que ela sempre tinha sido mãe para mim. Os domingos na paróquia ganharam uma característica única. Não era incomum ver, nos bancos da igreja, empresários sentados ao lado de moradores de rua, universitários conversando com ex-dependentes químicos, crianças de classe média brincando com crianças que dormiam em abrigos. No início, alguns fiéis tradicionais reclamavam, diziam que a igreja estava ficando diferente, que não se sentiam mais confortáveis. Alguns saíram, mas muitos ficaram e se transformaram. Aprendi que verdadeira comunidade não é conforto, é confronto com o diferente que nos torna mais humanos.
Recebi uma ligação inesperada. Era de um jornalista de uma grande emissora nacional que queria fazer uma reportagem sobre o trabalho na Cracolândia. No começo, hesitei. Tinha medo de que virasse espetáculo, de que minha história fosse romantizada, de que as pessoas fossem expostas de forma sensacionalista. Mas Raquel me convenceu. Denis, se você ficar calado, outras vozes vão continuar dominando a narrativa sobre pessoas em situação de rua. Você tem a responsabilidade de mostrar que existe outro caminho. Aceitei, mas com condições claras. Nada de edição que vitimizasse ou romantizasse. As pessoas atendidas teriam que concordar em aparecer. O foco seria na transformação, não no drama. A reportagem foi ao ar e teve repercussão nacional. Meu telefone não parou de tocar por semanas. Pedidos de entrevistas, convites para eventos, pessoas querendo doar, outras querendo se voluntariar. Foi avassalador. Mas também foi porta aberta para multiplicar o alcance do trabalho. Cidades de outros estados começaram a implementar projetos inspirados no nosso. Padres que tinham medo de se aproximar da realidade de rua encontraram coragem nos testemunhos que compartilhamos. Mas o que mais me tocou foram as mensagens de pessoas comuns dizendo que a história tinha mexido com elas. Uma mulher escreveu: "Padre, eu sempre passei reto quando via gente na rua. Depois de assistir a reportagem, parei. Conversei. Ouvi um nome, uma história. E chorei. Obrigada por me ensinar a enxergar." Outro homem contou que tinha perdido o filho para as drogas e que a reportagem tinha lhe dado esperança de que ainda havia caminho de volta. Eram essas mensagens que me lembravam porque valia a pena continuar.